Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Templo de Fé. Hoje vamos falar um assunto muito interessante e importante nos dias de hoje. É sobre virgindade. Texto base: 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o 20. Pode até parecer estranho falar de virgindade nos dias de hoje, em um mundo no qual os valores morais estão tão banalizados. Os conceitos como honrar pai e mãe e viver uma vida honesta, não procurar os seus próprios interesses, fidelidade conjugal, fornicação e virgindade, estão fora de moda. Mas isto era de se esperar. Haja de vista, o mundo está debaixo do maligno e de toda sua influência. No entanto, para a igreja, os conceitos do mundo não interessam. Não somos deste mundo, não devemos nos conformar com ele. Somos o sal e a luz nesta terra. Hoje estaremos estudando um assunto importante para a família cristã. Trata-se da virgindade e da fornicação. O assunto é relativo aos pais e aos filhos e deve ser aprendido, pois é indício de impureza sexual na igreja, e cresce bastante e diariamente, e a mídia, as escolas ensinam contrariando a Bíblia, e o sexo antes do casamento é normal. Os resultados disto são vidas arruinadas, marcas profundas na alma e no corpo, a gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis. Parte 1. O pecado contra o corpo. A fornicação é o sexo antes do casamento. Esse pecado é condenado por Deus e faz marcas profundas na vida de quem o pratica. Em trocas de alguns minutos de prazer, são feitas feridas profundas na alma e no corpo, que podem deixar consequências irreparáveis. Embora não exista pecado que Deus não possa perdoar, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, a fornicação pode deixar estragos irreparáveis ainda nesta vida. O apóstolo Paulo fala sobre a gravidade do pecado sexual. Em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o 20. O pior de tudo é que este problema é que o corpo é o templo do Espírito Santo. Não existe instinto sexual no ser humano, como nos animais. Somos seres racionais. No versículo 12 a 14, Deus nos deixa claro esta verdade. E no versículo 13, vemos o motivo ao qual nosso corpo serve. Esse corpo será ressuscitado na volta do Senhor, e para que ele estiver vivo, este mesmo corpo será transformado. Existem crentes que andam dizendo que Deus só quer o coração, e isto é uma grande mentira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 até o 24. Quando um jovem cristão comete fornicação, ele está contaminando o templo do Espírito Santo, além de tirar a santidade de algo que pertence ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o 20. Na epístola aos Gálatas, vemos os pecados das áreas sexuais, fazendo parte da lista das obras da carne. E o Senhor afirma que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. Parte 2. A virgindade como símbolo de santidade. A virgindade é um símbolo de santidade. Jesus nasceu de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. A virgindade na Bíblia é tão importante que é usada por Deus como uma figura de santidade na igreja. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O ensino bíblico de que a virgindade deve ser mantida pelos jovens. Existe uma tendência de se pensar que a virgindade é um assunto somente para mulheres, o que é um engano. Os homens também devem procurar manter a santidade do seu corpo, porque o pecado é o mesmo para ambos. Embora que seja verdade que as consequências físicas da fornicação sejam na maior parte das vezes piores para as mulheres.
Conservar a virgindade é mais do que não ter relação sexual antes de se casar. É mais do que ter um ímã intacto. Ser virgem é conservar a pureza e a santidade. Parte 3. A diferença entre a fornicação para o ímpio e para o crente. Quando o ímpio cai em pecado na área sexual, como em qualquer outra área da sua vida, ele faz ser em Deus o seu coração e desconhecendo a vontade do Senhor, embora a maior parte sabe que é errado. Atos capítulo 17, versículo 30. Quando uma moça que não é mais virgem e aceita Cristo como seu Senhor, para Deus ela se torna como uma virgem e os seus pecados são perdoados. Isaías capítulo 1, versículo 18. Não podemos comparar esse caso como o de uma pessoa que já entregou sua vida a Jesus. Nesse caso, o pecado e a fornicação é bem mais sério. Vejamos. Primeiro, seu corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o 20. Segundo, conhece a vontade de Deus. Terceiro, quebra a santidade da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 até o 17. Quarto, traz consequências sérias para terceiros. Pois, quando uma pessoa cai nesse tipo de pecado, é necessário passar pela disciplina. Pois a disciplina restaura o ferido. Pois a disciplina mantém a pureza da igreja. Pois a disciplina evita a propagação do erro. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Pois a disciplina mantém a liberdade no púlpito da igreja. Daí vem mais um motivo da gravidade desse pecado. Fatalmente, a mentira um dia virá à luz, e com ela a vergonha. Deus perdoará. 1 João capítulo 2, versículo 1. A igreja perdoará, mas certamente existirão feridas que poderiam ser evitadas. Outros problemas poderão ocorrer como exemplo. Primeiro, quando as pessoas envolvidas não se casam e alguém pode se machucar e a comunhão pode ser abalada. Segundo, problemas familiares. Terceiro, problemas com parentes ímpios. Quarto, quando as pessoas se casam, mas a igreja já sabe e o tratamento deverá de ser um modo que não leve os outros a fazer o mesmo, e etc. Devemos levar em conta que ainda de fato que nenhum caso seja igual, e portanto, nenhuma postura de correção será igual. Parte 4. Fugindo da fornicação e mantendo a santidade. Fatores que levam à fornicação entre os jovens. Primeiro, a falta de temor a Deus. Segundo, falta de temor da igreja com a banalização da disciplina. 3. Falta de vigilância. 4. Carícias e certas intimidades. Provérbios capítulo 6, versículo 27. 5. Contato com material pornográfico. 6. Ensino mundano. E 7. Propaganda na mídia. Conclusão. É melhor para o jovem manter a pureza da sua mocidade. E a virgindade é importante para os servos de Deus. E deve ser cultivada na família e na igreja. A fornicação, ao contrário, causa diversos problemas para quem a pratica, contaminando o próprio corpo e a igreja do Senhor, sendo, portanto, um pecado gravíssimo e devendo ser tratado. Meus amigos, se você gostou dessa mensagem, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe. Amém?